Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos começar o módulo 9, que tem um assunto, a velha ordem bipolar, que é um assunto que nós trabalhamos com Guerra Fria, esse assunto que nós veremos hoje. A aula vai ficar um pouquinho diferente do que eu estou fazendo experiência de utilizar um outro programa sem ser o PowerPoint, para tentar fazer uma aula um pouco diferente. E eu peço, por favor, que vocês me digam depois no WhatsApp ou mensagens no próprio Classroom se vocês gostaram da forma que foi a aula, né? Então isso vai ser um pouquinho diferente, mas eu vou manter as mesmas características das aulas, com muita imagem, muita informação e assim por diante. O primeiro ponto importante é entender que essa aula é uma aula que foi apenas reduzida no material de vocês e, sinceramente, tem muito assunto que não está explicado na teoria da apostila de vocês. Por isso, é um assunto que vou exigir muito mais aqui dessa aula para vocês, e eu não vou conseguir colocar tudo, porque quando eu trabalhei com outra turma, foram 5 aulas praticamente de 1 hora. Então, imagina só o tamanho do conteúdo. Mas os principais assuntos vocês vão ter, e eu também vou indicar outros materiais caso quem queira aprofundar um pouco mais. E lembrando que Guerra Fria vocês também estudam isso em História, então algumas coisas vocês também vão ver com o Heitor, certo? Mas vamos começar a aula então. Essa aula aqui é muito interessante, Guerra Fria, e nós vamos começar aqui pela introdução, né? O que nós podemos entender aqui nessa introdução? Que a Guerra Fria ela trata de um tema sobre a questão da bipolaridade. É um mundo dividido entre duas grandes superpotências. E quais são essas superpotências? Nós temos do lado aqui os Estados Unidos, e desse lado aqui nós temos a União Soviética. E sempre importante observar que nos vestibulares é comum eles trazerem sempre os personagens. Então vocês estão vendo aqui no meio, né, com o meu mouse amarelo, o Tio Sam. Esse é o Tio Sam. O Tio Sam, que ele é representado sempre como um grande personagem dos Estados Unidos, sempre vai ser aquele que vai representar então esse país, né? Então sempre que você vê esse velhinho com a cartola, né, listrada, é o Tio Sam dos Estados Unidos. E quando vocês veem um urso, geralmente nós remetemos à União Soviética, ou melhor, né, atualmente hoje a Rússia. Então isso é importante que vocês entendam sempre essa relação, porque pode aparecer numa charge, pode aparecer em qualquer outro local. Bom, essa bipolaridade ela é causada então por esses países porque eles têm algumas características, né, e essas características aqui são muito importantes destacarmos. Nós temos aqui no capitalismo, que até ficou um pouco grande, perdão, gente. Essa é a primeira vez que eu estou usando esse material aqui para fazer uma aula, tá, gente? Então um pouco de paciência aí, que eu não sei usar ainda muito bem. Mas os Estados Unidos, então, ele é um país que é capitalista, enquanto a União Soviética é um país que é socialista, né? Então nós temos duas diferenças importantes nesse momento, que vai fazer essa bipolaridade na Guerra Fria. A disputa entre Estados Unidos e União Soviética é uma disputa econômica. Ela é barra política. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Econômica. Por quê? Porque ela está sendo representadas por dois sistemas políticos, que de um lado nós temos os Estados Unidos, que é capitalista, e do outro lado que tem a União Soviética, que é socialista. E quais são as diferenças básicas que existem? Bom, o capitalismo ele institui como natural a desigualdade social, afinal, para um enriquecer o outro, ele vai ter que empobrecer. Defende as liberdades individuais, tendo como os princípios a propriedade privada,
E aí um ponto, um parênteses que nós podemos fazer, deixa eu puxar uma setinha aqui, de lembrar aquela influência do iluminismo, que vai levar, né, antes lá da Revolução Francesa, as ideias do liberalismo econômico. Liberalismo econômico, meio ruinzinho aí a letra, né, gente? Que tá dando uma ampliada e tá alterando a configuração. Embora tá escrito aqui também, né? Ah, meu Deus. Calma aí, gente. Calma, que eu tô em cima de imagem, é por isso que tá dando esse probleminha aqui. Meio chato. Né, que são os tipos de capitalismo que nós vimos. O mercantilismo, que é aquele que vai anteceder então o momento do iluminismo, né, dessa prospecção. E o liberalismo, que vai dar origem à Revolução Industrial. Depois nós teremos o keynesianismo, né, que vai ser depois de 1929. E nós temos atualmente o neoliberalismo, que é um dos últimos tipos de capitalismo que nós temos, né? Que aí ele vai ser mais comum nos anos 70, que nós falaremos melhor isso na próxima aula. Bom, o que nós temos mais importante aqui? Além dessas liberdades individuais do capitalismo, nós também temos a meritocracia, né? E aí a gente pode pensar, como caso, o vestibular. O vestibular nada mais é do que uma prova meritocrática. Às vezes vocês aí foram excelentes alunos durante a escola, durante o ensino fundamental, o ensino médio, e aí vocês tiveram, digamos, tem que fazer uma prova então para entrar na faculdade, e aí você tem que fazer esse vestibular. E às vezes no dia vocês não foram tão bem, vocês não acordaram bem, brigaram com o namorado ou namorada, o cachorro morreu, fugiu, enfim, aconteceu alguma coisa, né? Ou essa pandemia, e aí vocês acabam então tendo que fazer a prova, e vocês só vão entrar na faculdade se vocês forem muito bem na prova, né? Hoje existem outras formas, mas é praticamente o vestibular que é importante. E aí vai ter uma pontuação por nota lá, que aí vocês vão ter que se dar muito bem para ser selecionado. Então isso aqui é um ponto muito interessante entender um pouco dessa meritocracia, né? Que é um mérito, é o mérito. Cracia, governo. Então se um governo que é caracterizado pelo mérito, você tem que conseguir algo, né? Tem que alcançar. Então isso é uma coisa muito característica. E o socialismo, quais são as características? Estatização dos meios de produção, né? Que aí seria a ideia então de você não ter propriedade privada, tudo é do Estado, né? Lembra aquele meme que vocês até viram do Pernalonga, provavelmente, que ele, né, fez o Pernalonga comunista, dizendo que é nosso, não é seu, é nosso. Isso é um ponto só para deixar bem claro, né? Depois eu tento achar essa imagem e mostrar de alguma forma para vocês. E geralmente no socialismo tem uma tendência à diminuição das desigualdades sociais, mas isso na prática nem sempre foi, digamos, realizado nos governos socialistas. E também temos aí a questão do Estado autoritário e totalitário, né? Ou seja, aquele Estado que vai comandar tudo, né? Que acaba sendo muitas vezes uma ditadura. Né? Embora isso é o tipo de socialismo que nós estamos falando da União Soviética, porque hoje existem vários tipos de socialismo, né? Então aqui, ó, tipo soviético, que é esse que eu acabei de explicar para vocês, que são essas características. Existe hoje o socialismo de mercado, né? Que esse socialismo de mercado é o exemplo que nós temos a China. E existe o socialismo do século XXI, que esse é relacionado à Venezuela. Que eles mesmos se autodeclararam assim, né? Esse é o socialismo do século XXI. Por quê? Isso foi com Hugo Chávez, né? Porque quando ele assumiu o cargo, ele assumiu por vias democráticas. Ele foi eleito pela população. E eles sempre mantiveram, então, esse caráter de presidencialismo. Né? Só que a Venezuela tinha uns problemas que elas acabavam então alterando a Constituição várias vezes, se não podia ser reeleito, eles davam um jeito, e aí enfim, existia muita crítica da relação da Venezuela
com, digamos assim, com mudanças no próprio governo, o que é uma crítica até contundente. E aqui no caso, estou ampliando aqui para vocês verem que a União Soviética, lembrando que ela surge quando? Ela surge com a Revolução Russa, né? Deixa eu sair aqui, eu vou ficar em cima de mim, né? Pronto, acho que não está em cima de mim. A Revolução Russa aconteceu em 1917, né, quando o país estava participando da Primeira Guerra Mundial, e é quando surge então a política econômica socialista. E aí depois a Rússia se transforma em uma das repúblicas socialistas soviéticas. Então a URS é uma formação com 15 repúblicas comandadas, né, pelo Partido Comunista, certo? E aí, isso é uma ideia que eles vão ter de organização deles. Então, a partir da criação da União Soviética, só vai ser selecionado um líder pelo Partido Comunista. Então, não existe voto direto, não existe votação para presidente. Quem escolhe o presidente é o Partido Comunista. Bom, e aqui nós temos a imagem mostrando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a partir de 1922, né, com destaque aqui ao país central, que é a Rússia, né, que aí você vai ter lá uma parte asiática, uma parte europeia, e aí você tem os demais grupos que vão se unir. Isso até 1922, certo? Bom, a gente já meio que viu agora, tem uns probleminhas usar esse negócio aqui que eu preciso me arrumar, gente, perdão, viu? Mas aqui então vocês viram a introdução, né, que é essa bipolaridade. Nós já vamos abordar mais características da Guerra Fria. Aqui tem a origem do nome da expressão Guerra Fria, tá? Para vocês saberem aqui que a Guerra Fria é uma expressão que surge em 1947 e o sentido de guerra é porque é o sentido mais político, né? Porque a gente vai ver na prática que não houve uma guerra direta entre as superpotências. Então, os Estados Unidos e a União Soviética nunca entraram nas vias de fato, ou seja, nunca tiveram uma guerra própria entre eles. Mas não quer dizer que não houve conflito durante a Guerra Fria. Houve vários conflitos que foram motivados por essa disputa ideológica, mas nunca com a participação, digamos, ao mesmo tempo, simultânea dos Estados Unidos e da União Soviética. Isso nunca. Bom, e por que nós chamamos de fria? Né? Como eu falei, pois não houve conflito direto entre essas superpotências. Então, guerra, sentido político, e fria, porque praticamente foi uma tensão, mas nunca um conflito direto. E outra frase muito interessante é de 45, desse sociólogo Raymond Aron, né? Que ele vai ser importante, que está aqui nessa imagem. Né? Ele é o que está em charuto aqui, e ele disse então que a Guerra Fria seria uma guerra improvável, paz impossível. Por que guerra improvável? Improvável porque havia um medo, né, digamos assim, de uma guerra nuclear. Né? E aí todo mundo sabia que uma guerra nuclear poderia acabar com o mundo muito facilmente. E é por isso que a ideia de improvável, não vai acontecer uma guerra porque tu não sabe qual será a consequência. Né? Se os Estados Unidos lançar uma bomba nuclear na União Soviética, a União Soviética vai lançar uma bomba nuclear nos Estados Unidos. E aí já era, né? Acabou os Estados Unidos, acabou a União Soviética. E aí praticamente eu entendi que era muito improvável que acontecesse uma guerra direta entre as potências, que nunca aconteceu. Mas também não podemos dizer que haveria paz, sossego, tranquilidade. Então, por isso que ele usa o termo paz impossível, pois a disputa entre as superpotências é para ver quem tomaria a hegemonia durante esse momento, né? Ou seja, quem seria o melhor, o mais importante. E a gente até pode lembrar que os Estados Unidos hoje, disputando com a China, tentando boicotá-la, tentando, digamos, proibir o TikTok, né, que é um aplicativo chinês lá nos Estados Unidos, é também uma guerra ideológica, né, que muitos estão chamando de Segunda Guerra Fria com a China, né, por ser socialista. Então isso aqui é só para trazer uns exemplos do porquê, né, Guerra Fria, e qual que é a frase que mais descreve ela, que é guerra improvável e paz impossível. Vamos para o próximo tema.
Bom, no próximo tema, né, nós temos aqui o contexto de quando surge a segunda Guerra Fria, tá? Perdão. Por quê? A Guerra Fria, ela vai começar praticamente em 1945, embora o termo vocês viram que foi criado em 47, né? E a Guerra Fria vai acabar somente em 1991. Então é muito tempo, né? E aí é importante entender os antecedentes da Guerra Fria para saber o que aconteceu. E quais são os antecedentes? Nós temos aqui o mundo Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939 e acaba em 45, é o cenário que vai dar então essa origem, né? Por quê? Lembrando aí que a Segunda Guerra Mundial ela vai ser extremamente complicada. Ela vai levar, por exemplo, a uma situação de união entre alguns países, né? Aqui nós estamos vendo os países participantes, em que sempre vai ter eles, em todas as reuniões em Teherã, ou Yalta, ou Potsdam, sempre tem na participação dos Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, que tornavam-se os importantes países. A Inglaterra é a potência mais antiga e econômica que havia, que vai liderar a primeira Revolução Industrial e sempre será um país de grande destaque. Os Estados Unidos estava começando a crescer a sua economia, né, que veio através da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos começou a aparecer bastante. E aí isso é um ponto muito importante, né? E a União Soviética, que desde 1917 estava tendo um rápido crescimento econômico. E aí isso influenciava muito também no sentido político. Bom, e esses três países se reuniram em diferentes momentos, né? Em Teherã foi em 43, em Yalta foi no dia 4 e 11 de fevereiro de 45 e Potsdam foi dia 7 de julho de 45. Essas reuniões praticamente foram bem antes de acabar a Segunda Guerra Mundial. Mas qual era o objetivo dessas reuniões? Discutir sobre alguns temas, né? Por exemplo, Teherã foi feita então a aliança que vai fazer frente ao eixo, né? Que era, lembrando aí, só vou notar rapidinho, gente, que eu acabei esquecendo de até mencionar, né? Mas de um lado você tinha um eixo que era formado pela Alemanha, abreviar, tá? Alemanha, Itália, mais Japão. Do outro lado você tinha os aliados, que primeiro eram formados aí pela Inglaterra e pela França. Só que a França foi rapidamente derrotada, né? Tanto que o Hitler conseguiu invadir a França facilmente. E aí depois que entrou, né, os Estados Unidos, a União Soviética, né? Os Estados Unidos ele vai entrar na guerra por causa de Pearl Harbor, né? A União Soviética vai entrar porque a Alemanha desrespeitou um tratado de paz com eles, né? Porque eles fizeram um pacto de não agressão e foi desrespeitado. E aí eles acabaram então participando, né? Então aí esses países começaram então a se unir mais, criando esse grupo de aliados e fazendo ações conjuntas, né? E pensando então em fazer uma ação que pudesse acabar então com o eixo de qualquer forma, que aí foi chamado depois do dia D, né? Que foi a gota d'água para acabar a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi todos os países aliados invadindo a Europa, né? Invadindo os países onde estava a Alemanha e conseguindo fazer então uma ação conjunta contra os alemães. Bom, que aqui nós temos a ação conjunta que estou falando, né? E aí, nessa reunião, eles já discutiam uma eventual vitória dos aliados. Então, o que vai acontecer com a Alemanha? Eles estavam perguntando isso. O mais interessante é em Yalta, que aconteceu em 45. 4 e 11 de fevereiro de 45. Né? A Alemanha ainda estava em Yalta. Em abril é que tem o suicídio do Hitler. E, por exemplo, a Itália já estava quase derrotada, né? E o Japão ainda estava muito alto. O Japão só vai se render em setembro de 45. Então reparem que essas reuniões elas são anteriores ao término da guerra, né? Em Yalta, por exemplo, eles fazem então a divisão do mundo pelas influências capitalistas e soviéticas, ou seja, socialistas. Os países que estavam sendo libertados pela União Soviética tornaram-se soviéticos, né? E aí, quando os países estavam já invadindo a Alemanha,
eles acabaram então também fixando, né, seu território na região, né? E lembrando aqui, gente, que Estados Unidos e Inglaterra são países capitalistas e a União Soviética é socialista. E depois em Potsdam, quando aí a Alemanha já tinha se rendido, a Itália também, só tinha o Japão ainda na guerra, eles estavam já fazendo um tratamento de rendição da Alemanha derrotada e estipulando as fronteiras dos países que estavam ocupados, né? Deixa eu ver aqui. E aí um caso muito importante de entender. Agora vocês entenderam o contexto, né, pós-Segunda Guerra Mundial, que levou a esses acordos, né, e aí foi mais ou menos já liderando como faria, tá? E aí nós temos dois nomes. O primeiro, Cortina de Ferro. E o segundo, né, que é a divisão da Alemanha e do Muro de Berlim, que vai ser muito importante para a gente entender. Então vamos ver o que foi a Cortina de Ferro. A Cortina de Ferro é o que nós estamos vendo nessa imagem aqui de baixo. Se a gente ampliar a imagem aqui, eu estou olhando para ver se estou na frente. Nós olharmos, né, nós estamos vendo que tem uma parte preta dividindo o continente europeu em dois, né? A área verde, que seria então os capitalistas, e a área laranja, que seria então os socialistas. Essa frase cortina de ferro foi criada por causa do Winston Churchill, que é o primeiro-ministro inglês, que é esse gordinho simpático aqui, ó. Que ele chegou, né, a fazer uma explicação de um termo que foi muito famoso, né? Ele fez esse curso no dia 5 de março de 46, dizendo assim, ó, falando das regiões na Europa, de Estetino, no Mar Báltico, até Trieste, no Mar Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás dessa linha estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental. Ele está se referindo, gente, a essas regiões aqui, ó, da área socialista. E atrás dessa linha são todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental. Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sofia, todas as cidades famosas e as populações em torno delas estão no que devo chamar de esfera soviética, ou seja, a esfera socialista. E todas estão sujeitas de uma forma ou outra, não somente à influência soviética, mas também a fortes e, em certos casos crescentes, medidas de controle emitidas de Moscou, né? Quem que é Moscou? É o governo central da União Soviética, né? Que é o governo central da Rússia, que era a principal organização. Então esse termo cortina de ferro é um termo simbólico, fundamental destacar isso. Não havia uma cortina de ferro, né, propriamente dita. Havia então essa simbologia da cortina. E como exemplo também muito importante, que vocês precisam colocar que esse assunto, né, que justamente essa divisão é que vai fazer o diferencial, né? E aí, como assim? Porque ele vai entender que quem vive nesse lado capitalista, ele vai se negar às influências socialistas e assim por diante, né? Então, quem é do lado socialista se nega a ter relações com os capitalistas. A gente vai entender melhor depois. E aí um exemplo da divisão da Alemanha, gente. Vamos primeiro para a Alemanha, né? Aqui, se a gente for ver, isso aqui é o território alemão. Isso aqui. O território alemão, gente, ele está mostrando que ele foi dividido então pelas influências dos países mais importantes durante o final da Segunda Guerra Mundial. Então, pegando do lado esquerdo aqui a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, aqui a França, mesmo derrotada ela foi importante, né? Estados Unidos. Repare que esses três aqui formam a parte capitalista. E aqui desse lado direito nós temos somente a União Soviética. Certo? Então a Alemanha, quando foi derrotada aí no final da Segunda Guerra Mundial, teve seu território ocupado e dividido em 4 setores. 3 países capitalistas e um país socialista.
E o mais curioso, gente, é que do lado socialista, aqui, não sei se vocês estão vendo, tem uma outra cor. Isso aqui é Berlim. Berlim é a capital alemã. E como a capital era muito importante, ela também vai ser dividida. Como? Em 4 partes também. E aqui nós estamos vendo ampliado como seria a divisão. Aqui os Estados Unidos, aqui o Reino Unido e aqui a França. Então, de novo, lado esquerdo, capitalista, e do lado direito, socialista. Isso também vai acontecer da mesma coisa com a Alemanha, com outros países que foram invadidos, né, pelos países participantes da Segunda Guerra Mundial, como por exemplo o Japão. O Japão dominou boa parte da Ásia. E aí, por exemplo, o caso até da China, por exemplo, o caso da Coreia, das Coreias do Norte e do Sul, o Vietnã do Norte e do Sul, por exemplo, vão ser divididos, né, pelo território que eles estavam sendo feitos, né. No caso ali da China, houve uma guerra civil, que aí depois vai dar origem à Revolução Chinesa, né, que vai trazer o Mao Tse-tung e a ascensão do governo comunista em 49. Né, mas isso vai ser uma influência em muitos países. Bom, aqui nós estamos vendo que no meio de Berlim, onde tem aqui ao lado entre capitalista e socialista, foi necessário criar um muro de Berlim. Esse muro, deixa eu só ver a data aqui, ele foi criado no dia 13 de agosto de 1961. Né? Então foi quando foi criado o Muro de Berlim, foi em 61. Foi um tempo depois do começo da Guerra Fria, que foi 45. E por quê foi necessário criar um muro? Porque as pessoas passavam contrabandos de mercadorias das áreas capitalistas para as socialistas. E outro ponto importante é que aqui, ó, nesse território capitalista, havia até um trecho, né, que permitia a passagem dos capitalistas, né, de carro para a área até Berlim, na área soviética. Né? Então as pessoas capitalistas queriam para Berlim e podiam ir de carro até um certo momento. Então muitas pessoas fugiam da área socialista e iam para a área capitalista. Muita gente trazia contrabandos da área capitalista e traziam contrabandos da área socialista. E além que espiões também roubavam informações. Então havia muita bagunça. E aí a União Soviética decretou a criação desse muro em 61. E esse muro de Berlim, ele vai ser um muro físico. Então essa é a diferença com a cortina de ferro. É um muro físico que realmente vai ser de concreto, né? E vai realmente dividir uma cidade, uma capital em duas. Esse muro é muito polêmico, tanto é que ele foi chamado pelos Estados Unidos, né, de Muro da Vergonha. Por que Muro da Vergonha? Porque esse muro vai separar um país, né, ou melhor, separar uma capital. E justamente eles vão acabar tendo essa dificuldade, né, de ter o acesso, digamos assim, para eles. Né? Então isso aqui é um ponto muito, muito crítico para a União Soviética. Bom, e aí depois a gente fala sobre o final dela, né, desse muro, que vai acabar em 89, que é o nosso último tópico. Bom, ainda tem mais, tá? A Alemanha, quando foi dividida, deixa eu só ver as datas aqui, perdão, gente, acabei esquecendo de ver. Que em 49 foi criado a República Federal da Alemanha, RFA, que é a Alemanha Ocidental, e também foi criada do lado aí socialista agora a República Democrática Alemã, RDA Socialista. Então nós estamos vendo aqui, ó, RFA, República Federal Alemã, Alemanha Ocidental, que é capitalista. E aqui embaixo nós estamos vendo a Alemanha Oriental, que é República Democrática Alemã, que essa é a socialista. E aí nós estamos vendo então que a Alemanha foi dividida assim, né? E foi extremamente criticado isso também. E aqui nós temos outra imagem mostrando a Alemanha Ocidental, que é o lado mais oeste, e a Alemanha Oriental, que é o pro lado mais, digamos, leste, né? E aí tem um caso até curioso, né, que em 74 ocorreu uma Copa do Mundo na Alemanha capitalista, ou seja, na Alemanha Ocidental. E teve um jogo, né, não sei qual que foi o jogo, acho que foi semi, algo do tipo, que ocorreu entre as duas Alemanhas. Então foi aqui a Alemanha Ocidental e aqui a Alemanha Oriental. E aí venceu por 1-0 essa Alemanha
socialista, né? E esse jogo marcou muito também esse mundo da Guerra Fria, só para ilustrar isso para vocês. Enfim, continuando aqui agora, só para entender um pouco mais sobre a União Soviética, né? O que a gente tinha falado dessa formação. A União Soviética, como nós tínhamos visto, ela tinha 15 repúblicas, né? E aí, quando, né, isso aqui em 38, e lembrando que a União Soviética é criada em 1922, nessas 15 repúblicas. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial em 45, reparem, né, que a Rússia ela vai avançar sobre os países que estão mais a leste, né? Isso porque a Alemanha ela tinha invadido vários países e aí, né, na Segunda Guerra Mundial veio de um lado os Estados Unidos e do outro lado veio a União Soviética, que foi praticamente atacando pelos dois lados, né, e encurralando a Alemanha. E foram assim que eles venceram a Segunda Guerra Mundial. Então aí os países que foram libertados, e olha só aqui, ó, 49 e 89, que a Rússia foi invadindo mais ainda outros países, né, até chegar aqui a Alemanha, ó. E aqui está a Alemanha oriental, né, a Alemanha socialista. Então repare como a União Soviética de 15 ele vai ultrapassar. E esses outros países vão ser chamados países satélites, que vão praticamente ser anexados pela União Soviética. Ninguém vai perguntar: vocês querem que eu anexe vocês? Não. Eles praticamente anexaram eles, né? E aí quando eles anexam isso também, vão fazer, vocês vão ter que seguir a minha linha. Então, se eu sou socialista, vocês também vão ser. E vocês vão ter um partido comunista para controlar, né? Então, evidência aqui é um ponto que mostra as discussões, tá? Ah, aqui está, eu tinha até passado do outro lado, isso aqui são as reuniões que eu tinha falado, né? Essa aqui, se não me engano, é de Yalta, mostrando Winston Churchill. Aqui o primeiro-ministro inglês, o Franklin Roosevelt, tá? Vou até marcar aqui. Esse é dos Estados Unidos, o Roosevelt. Esse é o Winston Churchill, do Reino Unido. E esse aqui é o Stalin, que vai ser o líder da União Soviética. E essa aqui é uma outra imagem que mostra uma das reuniões dos aliados aí com os líderes, né? Aqui eu consigo ver o Winston Churchill aqui, os outros são espalhados, mas mostrando como essas reuniões vão ser muito importantes e elas que vão determinar, digamos, né, o mundo. Por isso que o nome da aula é qual? Velha Ordem Mundial. Por que Ordem Mundial? Porque é eles que vão ordenar então como vai ser o mundo. São eles que vão dizer, né? E por que a gente fala hoje velha? Porque hoje já existe uma nova, né? Quando a Guerra Fria acaba, surge então uma nova ordem mundial, que ainda vai ter o protagonismo americano. Mas esse assunto da nova ordem a gente fala em outro momento. Tá, aqui eu já estou pulando, deixa eu voltar. Bom, gente, eu não sei se está ficando legal assim o esqueminha, né? Eu sei que fica um pouco ruim, mas eu consigo, acho que, exportar até essa imagem e mandar para vocês estudarem depois, tá? Bom, e aqui a gente vai para as características. Nós temos aqui que é um mundo bipolar, que a gente já tinha falado dessas características, né, porque são dois polos diferentes. Nós temos então os Estados Unidos versus União Soviética. Ela também é marcada pela disputa ideológica, né, que a gente viu aí que existe dois sistemas econômicos diferentes. Para ficar mais claro, vamos ver aqui, ó, aquela mesma imagem que nós estávamos vendo da Europa pós-guerra, da cortina de ferro. Aqui para vocês entenderem, né, como que os Estados Unidos e a União Soviética vão ter essa disputa através dessas parcerias, né? Nós vamos aí começar em 47, quando surge a criação de um plano de reconstrução financeira. Esse plano Marshall, que é o nome aí que foi idealizado pelo Marshall, né, é um plano de ajuda econômica.
Essa ajuda econômica diz o seguinte: os Estados Unidos vai disponibilizar 1,4 bilhões de dólares para a recuperação dos países europeus. Mas para todos? Não para todos. Somente para os países capitalistas. Então, se você receber essa ajuda financeira, é porque eu conto que você seja capitalista. Né? E se você recebeu essa ajuda, você é inimigo da União Soviética. Né? Entenderam aí mais ou menos como seria. E aí, seguindo pela ordem também de dados aqui. Né? Em 49 surge a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN já seria uma aliança militar. É uma ajuda militar, né? E a OTAN, gente, curiosidade, ela existe até hoje. E uma outra curiosidade, a Rússia atualmente ela faz parte da OTAN, né? Mas essa OTAN foi criada exatamente para combater o comunismo. Então ela dizia assim, se a União Soviética atacar um país capitalista, nós vamos entender que, e esse país faz parte da OTAN, evidente, nós vamos entender que todos os países capitalistas vão ter que atacar a União Soviética. Né? Então, assim, mexeu com um, mexeu com todos. Tá? Então, aqui também tem explicação de um ataque a qualquer um dos membros seria considerado um ataque à organização. Então, isso seria uma área de influência. Ó. Se você quiser me ajudar financeira, você vai ter que me ajudar militarmente também falando. Né? Então, isso é uma forma interessante. Da União Soviética teve outros também, mas aqui eu vou só citar, por enquanto, em 55, a criação do Pacto de Varsóvia. Esse Pacto de Varsóvia é a versão OTAN dos socialistas. Ele é ajuda militar também. Do mesmo esquema da OTAN dos capitalistas. Né? Então, quando haveria um problema militar, a União Soviética, junto com os demais países, né, satélites e dentro da União Soviética, mandariam então exércitos para conter alguns problemas. E foram usados, tá? Foram usados tanques para conter algumas manifestações que havia na área da União Soviética. Bom, ainda tem outras coisas, tá, sobre isso, mas a gente pode falar melhor em outros momentos. Vamos aí então agora, eu vou seguir o que está aqui, a corrida armamentista nuclear. Aqui é um exemplo bem interessante, né? Que essa é uma característica central, tá, gente? Essa corrida armamentista nuclear, armamentista de armas. E a nuclear, lembrando da bomba nuclear, né? Porque eu não acabei falando, mas como que os Estados Unidos acabou com o Japão praticamente? Ele atacou 2 bombas nucleares no Japão, no dia 6 de agosto de 45 e no dia, acho que 9 de agosto de 45. Né? O que fez aí, gente, comemorou não, desculpa, não é comemorou não, gente, pelo amor de Deus. Mas relembramos que foi 75 anos atrás que ocorreu esses ataques à bomba no Japão. Tá? Então, Hiroshima e Nagasaki. E aí, isso foi a primeira vez no mundo, gente, que uma bomba nuclear foi usada. E os Estados Unidos fez isso de propósito. Né? O Japão não precisava disso. O Japão estava sendo atacado já e bombardeado. Né? E as bombas nucleares dos Estados Unidos foi para uma mensagem. Qual mensagem? A mensagem que os Estados Unidos tinham armas nucleares. E até então foi o primeiro país a ter. Né? E aí, olha só que interessante para entender o que foi essa corrida armamentista. Os Estados Unidos lançou em 45 essas bombas e era o único país a ter uma arma nuclear. 4 anos depois, em 49, a União Soviética declara: também criei uma bomba nuclear. E aí isso começa a surgir então uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética para ver quem ia criar mais armas e aperfeiçoar as armas nucleares. Isso então começa a ser uma disputa também ideológica. Né? Então, em 52, por exemplo, os Estados Unidos cria uma bomba de hidrogênio. Essa bomba de hidrogênio é 700 vezes mais potente do que as bombas nucleares de Hiroshima. Né? E aí isso só mostra como vai ser um ponto central. Aqui nós temos a imagem das bombas nucleares que atacaram Hiroshima e Nagasaki, a Little Boy e a Fat Man. Aqui nós podemos ver uma imagem mostrando a escala do cogumelo da destruição. Esse daqui que está mostrando, se não me engano, é de Hiroshima. A gente sabe do estrago de Hiroshima, né?
E essa aqui é a imagem que seria a bomba H, a bomba hidrogênio que estamos falando, que é 700 vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima. E olha só o cogumelo dela. Que aí vamos pensar assim, bom, os Estados Unidos ganhou então. Não. Depois, 3 anos depois, a União Soviética conseguiu também criar uma bomba de hidrogênio. Entenderam então essa disputa? Né? Um começa, o outro tenta também alcançar. Aí depois o outro tenta aperfeiçoar. E o outro tenta seguir atrás. É praticamente assim. Né? E aí depois a União Soviética consegue criar a bomba Czar, que vai ter 50 megatons contra os 10 da bomba de hidrogênio. Eu não consegui informação de quanto tinha a bomba de Hiroshima, tá? De quantos megatons tem. E aqui nós temos a imagem da maquete de que seria a bomba Czar. E Czar, gente, é o nome de um imperador russo. Né? É o título, perdão, como se fala, o imperador russo. Então a bomba Czar é porque é uma bomba poderosa. E dizem, né, que essa bomba é tão forte, gente, que ele superava em milhares de vezes o poder de Hiroshima e Nagasaki. O outro tinha 700 vezes mais potência. Esse vai ter milhares, né, ou seja, ele ultrapassa mais de 1000. Dizem até que essa bomba é tão poderosa que ela não poderia ser usada mais de uma vez, porque senão não teria mundo. Então só poderia usar uma vez e pronto, né? E foram aperfeiçoando, gente. Isso aqui é só um resumo, tá? Mas é um caso interessante, é que em 68 houve a criação do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Esse tratado eu vou ter que falar um pouquinho aqui logo em seguida, tá? Ele foi pensado em 68, mas ele foi assinado em 1970, né? Ele começou a valer em 1970. O Tratado de Não Proliferação Nuclear quer dizer o seguinte: bom, existem muitos países que estão criando armas nucleares, porque além da União Soviética, a Inglaterra vai criar, a França vai criar e outras potências econômicas também. Deixa eu só mostrar a imagem. Essa imagem é antiga, tá? Mas mostrando aqui, ó, Estados Unidos tem mais de 9.326 ogivas nucleares. A Grã-Bretanha também tem, a França também tem, a Rússia tem 12.000, né? Tinha mais. China também tem, né? E aí, esses são países que disseram assim, bom, se todos os países tiverem armas nucleares, vai ser perigoso. Né? E aí, qual foi a medida? Não ter aumento de armas nucleares. Que isso quer dizer? Não proliferação. Eles não querem aumentar. Então ele está dizendo assim, ó. Só escrever primeiro. Não querem aumentar as armas nucleares. Quem acabou já criando uma arma nuclear, tudo bem, pode continuar com ela. Mas quem não criou uma arma nuclear, como o caso do Brasil, por exemplo, não pode criar armas nucleares. Né? Fez sentido? Um pouquinho. Né? Então quer dizer que os Estados Unidos e a Rússia não vão desfazer delas, mas nenhum outro país que não tinha essa arma nuclear até assinar não pode ter mais. Então em verde estão os países que são destacados que assinaram o acordo e não tinham arma nuclear. Então eles não podem criar. Né? E lógico, tem alguns países que mesmo com esse tratado existindo, não assinaram, não concordaram. Então o caso de Israel, por exemplo, ele tem arma nuclear. O Paquistão tem arma nuclear e a Índia tem arma nuclear, embora foram países que criaram armas depois de existir esse tratado e não assinaram, né? Eles não assinaram esse acordo. E a Coreia do Norte e o Irã, por exemplo, são países suspeitos, né? Olha aqui em amarelo, países suspeitos de terem armas nucleares. E é por isso que os Estados Unidos ficam em cima deles, porque fala assim, vocês não podem ter armas nucleares, segundo os Estados Unidos e a Rússia que criaram esse tratado. Bom, acho que sobre as armas nucleares já foi, tá? Vamos ver agora a corrida aeroespacial. A corrida aeroespacial é mais importante, tá? Porque ela simbolizou várias coisas. Nós temos como primeiro exemplo o que é, aliás, aeroespacial? É a corrida para chegar ao espaço. Tudo começa com a União Soviética, em 1957, quando lança o primeiro satélite, chamado Sputnik 1. E olha só como o satélite era, gente. Oh, meu Deus do céu.
Olha como o satélite era, gente. Esse trambolho aqui, né? Uma coisa feia, né, gente? E aí, lembrando, gente, que a Rússia disse que conseguiu uma vacina, né, contra o coronavírus, e eles estão querendo nomear essa vacina de Sputnik, né, porque é uma referência ao nome do primeiro satélite que eles criaram, né, que foi um satélite muito importante porque conseguiu então avançar, né, nessa área. E lembrando que satélite é importante para os celulares, é importante para a gente ter TV a cabo, é importante para a internet, para o acesso a informações. Então, essa corrida espacial ela vai ser muito benéfica em alguns lados, embora outras vão ser muito questionadoras. Depois, isso aqui acho que foi em agosto, se não me engano, eu confirmo isso depois. Em setembro, os Estados Unidos lança um outro satélite, o chamado Explorador 1. E aí, em novembro, a União Soviética lança um segundo satélite. Né? Então percebam que isso é uma corrida, né, também de disputa entre quem vai chegar primeiro ao espaço, né, vamos dizer. Né? Então eles só tinham conseguido satélite. A União Soviética é a primeira que consegue com sucesso levar uma cachorrinha junto. Então foi o primeiro ser humano, o primeiro animal ao espaço, né, e que é a cachorrinha Laika, que era uma vira-lata que vivia ali na região. Treinaram ela, né, como não sabiam como seria ficar no espaço, eles não sabiam o que fazer, né? E a cachorrinha literalmente foi para o espaço, pois ela não aguentou, né, e morreu pouco tempo depois de chegar ao espaço, né? É muito triste isso, gente. Bom, em 58 é criada a NASA, né? A NASA, que está aqui, ó, a imagem mostrando que é criado então um acordo financeiro para que os Estados Unidos consigam então aumentar sua influência e investir em pesquisas espaciais. Isso é muito bacana, né? Porque aí os Estados Unidos começam a se prontificar para não ficar atrás na corrida espacial. Mas por enquanto a gente está vendo que está 2-1 para a União Soviética, né? Isso que depois também foram outros animais também, tá, gente? Eu estou resumindo um pouco. Bom, em 61, a União Soviética dá mais um passo. Ele consegue a primeira tripulação humana no espaço, com Yuri Gagarin, da União Soviética, que é esse carinha aqui, ó. E é interessante, gente, tem um filme Netflix, não vou lembrar o nome, mas deve ser, acho que Gagarin, uma coisa assim, que é um filme russo mostrando como foi essa primeira tripulação no espaço. Né? E eles fazem muitas críticas aos Estados Unidos, é muito bacana, é um filme diferente e é um filme que vale a pena. Então Netflix, Gagarin, se me engano, acho que é o nome do filme, que vai falar um pouquinho da história dele e mostra como foi, né? Porque na verdade ele não fez nada demais, se a gente for pensar hoje em dia, né? Mas naquela época ninguém tinha conseguido, que era ter uma aeronave que pudesse, digamos, fazer a órbita da Terra. Então na verdade ele só ficou, tipo, digamos, na Terra. Ele não chegou aí ao espaço, né, ver Marte, ver a Lua, mas ele só viu a Terra, né, por cima e ainda ficou dentro ainda praticamente. Mas isso foi muito importante, porque ele foi a primeira pessoa a trazer uma imagem do que seria a Terra. E aqui tem a frase que dizem que ele falou isso em terra, né, não quando estava no espaço, que através da janela eu vejo a Terra. O chão é claramente identificável, eu vejo os rios e as dobras do terreno, tudo é tão claro, né? E é bacana, porque ele fala que a Terra é redonda, né? E aí quem é terraplanista deve odiar isso. Bom, e aí, gente, depois, em 69, 8 anos depois, os Estados Unidos consegue, né, uma coisa que a União Soviética não conseguiu. O que foi? Fazer com que o Neil Armstrong pisasse na Lua. E aí, quando os Estados Unidos faz isso, praticamente os Estados Unidos praticamente vence. Né? E aí nós temos essa imagem aqui, ó, do Neil Armstrong na Lua, né? A bandeira que tem aqui é uma bandeira de nylon, e é por isso que muitos falam que ela aparenta estar se mexendo, mas não é verdade, né? Então é só uma curiosidade. E aí a frase dele é muito interessante: este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade, né? Embora as teorias conspiratórias, alunos, é importante dizer que a própria União Soviética parabenizou os Estados Unidos por ter conseguido chegar ao espaço. E se a União Soviética, que tinha tudo para dizer que não existiu a chegada do homem à Lua, quem somos nós, né, digamos assim, para dizer
na teoria conspiratória que os Estados Unidos inventou a sua chegada à Lua, né? Ah, mas por que os Estados Unidos não vai de novo para a Lua? Bom, os Estados Unidos ele teria um gasto muito grande financeiro para conseguir fazer então chegar, né? E aí tem até o filme Apollo 11, se me engano, Apollo 13, não lembro, que é um filme fictício que mostra um pouquinho sobre uma segunda tentativa de chegar à Lua, que dá tudo errado. Então isso mostra muita dificuldade que tem para os astronautas conseguirem chegar à Lua, né? É muito bacana, só para a gente pensar. Aqui tem uma imagem mostrando, né, outros animais que foram testados, tá, gente? Não foi só cachorro, mas foram testados vários animais, e aqui macaco. E ao menos acho que os Estados Unidos testou 15 macacos e vários morreram durante a sua ida ao espaço, né? Então isso é um fato que mostra o quanto essa corrida aeroespacial perde sentido porque não tem influência. Bom, já falamos então das características da corrida e chegamos agora para um outro tema: as buscas por áreas de influências dos Estados Unidos e as buscas por áreas de influência da União Soviética. Nesse mapa nós mostramos aqui os países que se tornaram capitalistas, certo? Em verde estão os países que foram dominados e influenciados também, digamos assim, por ter que escolher um lado, tá? E aí muitos países acabaram então ficando meio que neutros, vamos dizer assim, né? Mas aqui eles são chamados de terceiro mundo. São países que estão livres, entre aspas, para escolher qual lado, tá? O azul já é o determinante, que é capitalista. E em vermelho mostra os países que eram aliados à União Soviética, ou seja, eram socialistas. Aí repare que na África há alguns socialistas, aqui há alguns, né? Por exemplo, quem mostra a Coreia, o Vietnã, né? A Coreia, perdão, está aqui em cima, né? Ali seria o Vietnã. Enfim, mostrando então essa área de influência, né? E aqui a China, e entre outros. Aqui Cuba, por exemplo, seria socialista, né? Então está mostrando como esses países tentaram buscar essa área de influência através do Plano Marshall, da OTAN, do Pacto de Varsóvia e assim por diante. Como que surgiu isso? Olha só, propagandas ideológicas e apoios a grupos políticos. Como assim propaganda ideológica? Nós temos aqui esses exemplos, né? Nós temos aqui esses cartazes que foram criados para tentar apavorar as pessoas. Nessa imagem à esquerda, pessoas dizendo o que seria dos Estados Unidos se tivesse sobre o comunismo. E aí pegando fogo, os caras agredindo, mostrando como é ruim. Essas propagandas vão ser muito importantes, que vão mostrar essa influência. E aqui nós temos uma outra imagem que mostra um cartaz da União Soviética criticando os Estados Unidos, né? Pela tradução que eu obtive, ela dizia assim: só existe lucro ou benefícios econômicos para os ricos e não para os pobres. E a mulher aqui contando o dinheiro para comprar o leite, né? E a criança, filha da mulher, aqui ó, olhando o leite com vontade, enquanto o burguês, o rico, está aqui, né, com a cartola. E provavelmente ele deve ter grana para comprar todo o leite. Então, uma crítica da União Soviética. E também houve outras críticas, né? Aqui fazendo então sobre cada um. Esse aqui é a União Soviética criticando, ou perdão, os Estados Unidos criticando a União Soviética, né? Dizendo que nós somos muito felizes, o cara segura um cartaz, e na verdade tem um cara atrás apontando uma arma, ou fala aí que você é feliz, né? E o cara tá morto. Enquanto a União Soviética dizendo que os Estados Unidos, se isso é liberdade, o que é prisão, né? E aí com símbolos de dinheiro. Outras coisas importantes. Tem aqui o Capitão América. Esses super-heróis também vão ser um exemplo do que é comum, né, digamos assim, para as pessoas acreditarem. Então, por que tem um herói aqui vestido, né, com as bandeiras dos Estados Unidos? Porque ele está representando os interesses dos Estados Unidos. E por quem foi criado? Pelos Estados Unidos. E aqui vejam que o malvado da União Soviética está aqui, ó. Né? E aqui a história está falando, então, né, o Capitão América derrotar, né, as hordas comunistas. Então vejam como isso é um exemplo
de como essa influência e propagandas contrárias era uma forma de influência. E outro, embora esse filme dos anos 80, é um filme que resgata muito a trajetória, né? Deixa eu usar uma outra caneta aqui. A trajetória, né, do que é um pouquinho os filmes dos anos 80, representando, né, Rock Balboa aí em uma luta histórica dos Estados Unidos, que está apanhando feio, mas nos minutos finais ganha da União Soviética, né, que aí é o cara malvado, né? Então isso aqui é um filme que mostra bem esse contexto dos anos da Guerra Fria, que mostra essa disputa ideológica, que os Estados Unidos é bom e a União Soviética é malvada. Bom, eu vou parar essa primeira parte da aula e continuar na próxima aula.